Olá, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula, ela tem o mesmo formato das aulas anteriores. Nós iremos resolver as atividades propostas. Eu espero que vocês já tenham assistido a nossa aula teórica. Hoje nós iremos falar de inequações modulares, tá bom? Então, vocês viram que é bem simples, basta que a gente observe o sinal da inequação sendo maior ou menor. Então, nós iremos fixar e retornar a, a explicação dentro da resolução das questões, tá certo? Então, como é de prática, eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, lápis e borracha, por favor, e deixa eu compartilhar aqui a nossa tela para que vocês vejam a apostila de vocês. Tá? Olha só. Bem, tá todo mundo aí vendo direitinho? Página 41. Tá todo mundo com a apostila aberta? Marília, Ranaísa, Ellen, Thaisa, Wesley, Kailane e Maria Clara. São os presentes até o momento na nossa aula. Tá tudo ok? Podemos começar a resolução das questões? Sim? Olha Pode. só. Então, tá todo mundo com a apostila aberta. Então, a primeira questão, olha só, a primeira questão envolve aquelas ideias das propriedades de módulo de um número, tá? Então, fazendo a leitura da apostila de vocês, diz: prometo àqueles meus professores desiludidos que na próxima vida eu vou ser um grande matemático, porque a matemática é o único pensamento sem dor. Mário Quintana. Então, está começando bem as nossas questões aí, com a frase muito bonita. Uma sentença matemática verdadeira exemplifica o que o poeta diz ser um pensamento sem dor. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que é uma sentença matemática verdadeira. Então, gente, é uma questão ao qual nós teremos que ver as condições iniciais para que a gente possa verificar se cada um desses itens, qual que é o verdadeiro e qual que é o falso, tá bom? Então, por enquanto, a gente não está trabalhando com inequação, então estaremos trabalhando com as propriedades do módulo, tá bom? Então, o item A diz o seguinte, olha só, deixa eu colocar aqui minha canetinha. Então, o item A diz o quê? Se x e y pertencem ao conjunto dos números reais, se x e y pertencem ao conjunto dos números reais, e x e y são ambos diferentes de zero, então x ao quadrado menos y ao quadrado também é diferente de quê? De zero. Bem, gente, se eu considerar como é que nós iremos resolver essa questão? Nós iremos buscar condições que contrariem. Se eu conseguir contrariar, é porque esse item vai ser o quê? Falso. Então, no item A, como é que nós iremos fazer? Ele fala o quê? Que x ao quadrado menos y ao quadrado é diferente de quem? De zero. Quais as condições de x e y? X e y pertence ao conjunto dos números reais e o x e o y são diferentes de zero. Se a gente observar, nós vamos ter que x ao quadrado vai ser diferente de quem? De y o quê? Ao quadrado, tá bom? Mas, galera, vocês conseguiriam me dizer, já que x e y são diferentes de zero, se isso aqui está tornando diferente? Observe o seguinte: se o valor de x, por exemplo, for igual a 3 e o valor de y for igual a menos 3, tá certo? O que é que acontece aqui? Está tendo dentro dessas condições, o x e o y são diferentes de zero? São. Então, ó, se eu substituir x por 3, então eu vou ter 3 elevado a 2. Vai ser diferente. Se eu substituir o y por 3, então menos 3 elevado a quanto? A 2. Então, 3 elevado a 2 é 9. É diferente de quanto é menos 3 elevado a 2? Também é o quê? 9. E eu pergunto, 9 é diferente de 9? Não. Então, o item A é um item o quê? Falso. Tá ok? Deu para entender, gente? Sim ou não?
vai desculpando o barulho, tá? Deu para entender? Sim? Posso passar para o item B? Olha Pode. só. Tá ok, né, gente? O item A da primeira questão, ele fala que essa condição é diferente de zero, então eles dois vão ser diferentes, os valores. Então, observa que eu coloquei valores distintos para x e para y, e observa que eu tornei eles o quê? Iguais. Então, ele diz que são diferentes, então é falso. O item B, ele fala que se x e y também pertencem ao quê? Aos reais. Então, a raiz quadrada do módulo de x vezes módulo de y é maior do que o módulo de x mais o módulo de y dividido por quanto? Por 2. Galera, liguem os microfones de vocês e me digam o que é exatamente essa expressão aqui, hein? Que eu vou aqui, ó, destacar. Hein? Matematicamente, o que é que caracteriza a raiz de módulo de x vezes o módulo de y maior do que módulo de x mais módulo de y sobre 2? Alguém saberia me dizer o que é que representa isso daí? Wesley? E na equação modular? Está caracterizado por uma inequação modular, mas na verdade esse primeiro item aqui, ó, essa primeira parte representa a média geométrica entre dois valores. Já o segundo representa a média aritmética, tá bom? Então ele está dizendo aqui que a média geométrica é maior do que a média aritmética. Vocês viram isso aqui em estatística, não sim? Então, ele diz que x e y pertencem aos reais, então ele quer dizer que a média geométrica é sempre maior do que a média aritmética, tá certo? Então, olha só. Gente, será se vai existir alguma condição que ele seja menor? Então, observa aqui que eu vou fazer uma condição. Qual é? Observa que ele diz que x e y pertence aos reais. E se x e y pertence aos reais, eu vou dar uma condição de que o valor de x seja igual ao valor de quem? De y, tá certo? Tá dentro da condição de pertencer aos reais? Sim, não tem problema nenhum. Ele não falou que x tem que ser diferente de y, tá ok? Então, observem aqui. Eu vou ter raiz quadrada de módulo de x vezes o módulo de x, tá certo? Maior que o módulo de x mais o módulo de x sobre 2, tá bom? O que é que eu tenho aqui? Raiz de módulo de x vezes módulo de x. Raiz do módulo de x ao quadrado, tudo bem? Maior que módulo de x mais módulo de x, 2 módulo de x sobre quem? Sobre 2. Então, lembrando que quando o expoente do radicando for igual ao índice, o que é que eu faço? Eu cancelo. Então, isso aqui fica módulo de x maior que cancela 2 com 2, isso aqui é módulo de quem? De x. Eu te pergunto, módulo de x é maior que o módulo de x? Então, eles são o quê? Iguais. Então, esse item também é o item o quê? Falso, tá ok? Observa que eu estou contrariando a ideia de que x e y, essa condição seja maior. E dentro de uma condição de x e y que eu dei, deles serem iguais, eles passam a ser o quê? Iguais. Então, o módulo de x não é maior que o módulo de x. Nesse caso, eles vão ser o quê? Iguais. Por isso que esse item aí é um item falso, tá ok? Então, tá aí uma questão bem completa, tá, gente? Uma questão bem interessante. Vamos aqui para o item C. Se x e y pertencem aos reais e x ao quadrado é maior que y ao quadrado, então x é maior do que y. Então, gente, ó, ele coloca aqui, ó, x ao quadrado maior que y ao quadrado, então x é maior do que y, tá? Quem é que a gente poderia colocar aqui? Se eu colocar x igual a 2 e o y igual, por exemplo, a 1 menos 3. Nesse caso, x é maior que y? É sim, ó, x é maior do que y. Então, quem seria x ao quadrado?
x ao quadrado é maior que y ao quadrado? Então, x ao quadrado vai ser 2 elevado a 2. Maior, quem é o y? Menos 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Maior que menos 3 elevado a 2 é quanto? 9. 4 é maior que 9? É não, gente. Então, esse item C também é um item o quê? Falso, tá bom? Então, observa que eu estou dando condições. Ah, professor, mas existe números que vão tornar essa expressão verdadeira? Existem, mas existem também casos, eu quero um caso geral, que vai ser falso nesse caso, tá bom? Item D. Se x e y pertencem aos reais e x mais 2y é diferente de zero, então, então x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser diferente de quanto? De zero. Bem, gente, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que vai existir ó, um valor de x e y que pertence a quem? X e y que pertence aos reais, e a condição de que a soma de x mais o dobro de valor do y seja diferente de quanto? De zero. Então, essa expressão também vai ser diferente de quanto? De zero. Bem, gente, observa que aqui, ó, a condição, tá certo? A condição é que seja diferente de zero. Para que seja igual a zero, é claro, todo mundo está enxergando que o x e y tem que ser igual a zero, tá bom? Só que ele diz que x mais 2y é diferente, não pode ser zero. Então, olhando para cá, me digam, liga os microfones. Existe alguma condição para que x e y com essa soma seja diferente de zero? Que essa expressão seja igual a zero? É mais uma questão de análise, tá certo? Então, não. Nesse caso, a gente pode até dizer que x é diferente de quem? De menos 2y. Então, se o x não for zero e o y for zero, então isso aqui nunca vai ser zero. Então, esse item D, ó, é um item o quê? Verdadeiro. Tá certo? Para todo x e y pertencente aos reais, com exceção de quem? Do zero, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra D, tá ok? Para a gente finalizar a letra E, tá bom? Ele diz que x e y pertencem aos reais, com exceção do zero, porque não vai existir um sobre zero e nem um y, um sobre y, zero, tá bom? Então, por exemplo, se a gente diz que o x é 2 e o y é, por exemplo, menos 4, para que a gente tenha uma divisão exata, então eu vou ter um meio é menor do que 1 sobre quem? Menos 4, que vai ser um meio menor do que menos 1 quarto. Um meio quanto é? 0,5. Ele está dizendo que é menor do que menos R$ 1 para 4 pessoas, 0,25. Um número positivo é menor que um número negativo? Não. Então, esse item é um item o quê? Falso. Uma questão bem interessante, onde a gente analisa todos os itens, tá? E a gente marca sem dúvida para essa questão, letra A, D, tá ok? Uma questão bem interessante. Lembre-se que toda vez que a gente está elevando ao quadrado, a gente está falando isso aqui de distância. Lembrar que todo e qualquer número elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, ou elevado a um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, o que mais a gente destacou aqui nessa questão, tá ok? Então, vamos passar para a questão seguinte. Eu considero como essa primeira questão a questão mais trabalhosa que nós temos aí nas nossas atividades propostas, tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso passar para a segunda? Pode. Tá certo? Kailane, você entendeu? Bem, gente, antes da gente ler a segunda questão, eu queria dizer a vocês o quê? Na aula gravada que eu coloquei lá, a gente colocou aí na equação o módulo de x menor do que a e o módulo de x maior que quem? Que a. Espero que vocês tenham visto. Então, o que equivale na equação modular, seja ele menor ou maior, vai ser exatamente o que nós iremos levar em consideração, que é exatamente o que? Nesse caso, x é maior do que menos a e menor do que quem? Que a. Já quando o módulo ele é maior,
Então, eu vou ter que x é menor que menos a, ou x é maior que quem? Que a, tá bom? Então, a gente lembra da reta real, tá bom? Que toda vez que eu tenho um módulo menor, nesse caso aqui eu vou ter bola aberta, tá bom? Aqui no caso, menos a e aqui o a, tá bom? O x, o valor de x vai estar entre a solução positiva e a solução negativa. Já quando o módulo ele for maior, aí eu tenho o menos a e aqui o a, tá bom? Nós teremos que o conjunto solução vai ser as extremidades, tá ok? Então, quando é menor, vai estar entre os valores da solução positiva e negativa, o menos a e o a. Quando for maior, vai estar nas extremidades, tá ok? E lembrar, se é bola aberta, é menor ou maior. Se for uma bolinha fechada, então fecha tudo aqui, aí minha bolinha passa a ser uma bolinha o quê? Fechada. Não esqueçam disso, bola fechada, o número faz parte do conjunto solução. Bola aberta, o número não faz parte do conjunto solução, tá ok? Então, observa aí a nossa segunda questão. Uma refinaria de petróleo produz diariamente, em média, X barris. Sabe-se que X menos 200 mil, o módulo de X menos 200 mil é menor ou igual a 125 mil. A produção média diária mínima e a produção média diária máxima são respectivamente. Então, gente, ó, observa que ele deu aqui, ó, módulo de x menos 200 mil é menor ou igual a quanto? 125 mil. Observa que o módulo aqui ele é o quê? Menor, menor igual, então ele se encaixa exatamente no primeiro, tá certo? Então eu vou ter o quê? Que menos 125 mil é menor ou igual a x menos 200 mil, menor ou igual a quem? 125 mil. Tá ok? Gente, deu para encaixar essa ideia aqui do menor com a primeira? Então, ora ele vai estar entre, ora ele negativo, ora ele o quê? Positivo. O A representa 125 mil, tá ok? E agora é só a gente isolar o valor de X. Esse menos 200 mil passa por dois termos aqui, ó, positivo, tá certo? Ele passa tanto para esse quanto para esse aqui, tá ok? Então vai ficar menos 125 mil mais 200 mil, menor ou igual, pelo princípio aditivo, cancela, né? Então, x menor ou igual a 125 mil, mais quem? Mais 200 mil. 200, aqui tem só 20 mil, né? 200 mil menos 125 mil vai dar exatamente 75 mil. Menor ou igual a x, menor ou igual a quem? 125 mil mais 200 mil vai dar 325 mil. Então, gente, tá aí, ó, uma aplicação direta, tá bom? Da inequação modular com sinal de menor ou igual. Então, para essa questão, sem dúvida, a gente marca como alternativa correta, letra o quê? Letra A, B. Ficou entendido, gente? Tá certo? Anaísa, ficou entendido? Marília, tá tudo ok? Tá bom? Vamos para a terceira questão, alguma dúvida? Vamos lá? Pode passar, professor. Tá, muito obrigado. Terceira. As alturas das mulheres adultas que habitam certa ilha no Pacífico satisfazem a desigualdade. Módulo de H menos 153 sobre 22 menor ou igual a 1, em que H é a medida em centímetros. Então, a altura máxima das mulheres dessa ilha em metros é igual a. Então, gente, mais uma vez, eu peço, gente, resolvam aí ela, tá? Já são exatamente 12h10 aqui. 3 minutinhos para vocês, vocês dão um ok para a gente voltar, pode ser? Porque aqui, ó, é só fazer a mesma ideia, ó. Módulo de H menos 153, ó, para cá, ó. Módulo de H sobre 22, menor ou igual a quem? A 1. Então, esse H
menos 153 sobre 22 tem que ser, ó, observa que o sinal da desigualdade aqui é o menor. Então, o menor está o quê? Entre. Então, ele vai ser maior ou igual a menos um e menor ou igual a quem? A um. Gente, resolva aí, tá certo? Um minutinho para vocês tentarem resolver e me digam qual a alternativa correta, tá bom? Vamos lá. Marília, Ranaísa, Ellen, Thaisa, Wesley, Kailane e Maria Clara. Chegou mais alguém na turma que eu não vi? Vamos lá. Estou aqui, viu? Pode perguntar. Tá tudo ok aí, Wesley? Tá sim, professor. Lembre-se que eu estou usando a propriedade, ó, módulo de x menor ou igual a A. Então, x é maior ou igual a menos A e menor ou igual a quem? A A. Eu estou me baseando nessa propriedade para resolver essa questão. Quando terminarem, digam qual a alternativa correta. Podemos? Olha só. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Esse 22 está dividindo, é como se ele fosse multiplicar. Então, vai dar menos um vezes 22, menor ou igual a H menos 153, menor ou igual a um vezes quem? 22. Menos por mais, menos 22, menor ou igual a H menos 153, menor ou igual a H 22. Esse Esse menos 153 passa para ambos os membros como mais 153. Então, menos 22 mais 153, utilizando o princípio aditivo, cancela, né? H menor ou igual a 22, mais quanto? Mais 153. Gente, como na questão ele diz altura máxima, tá? A gente vai fazer porque, enfim, tá, é bem simples. Mas aqui ó, a gente vai ter um intervalo do menor e do maior. Então, a altura máxima vai sair daqui. Então, vai ficar H maior ou igual 153 menos 22 vai dar 131. Menor ou igual 153 mais 22 vai dar 175. Lembra que a altura aqui está sendo dada em quê? Em centímetros, mas a resposta que ele quer é em quê? Em metros. Então, nós vamos ter que 175 centímetros equivale ao quê? 1,75 quê? Metros. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, D. Tá ok? Foi difícil, foi, gente? Tranquilo, não é? Tranquilo. Vamos passar para a quarta questão? Estão acompanhando aí? Tá dando tempo para escrever? Beleza? Vamos lá para a quarta. Quarta questão. Em determinada capital do país, uma pesquisa para eleições governamentais gerou o seguinte gráfico de setores, com as porcentagens de preferência dos eleitores em relação aos candidatos A, B, C e D. A pesquisa informou que a margem de erro era de 3 pontos percentuais. Opa, a margem de erro era de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando X, considerando X, o percentual de votos que efetivamente o candidato B, então minha referência é o candidato B, a época da pesquisa,
qual é a expressão que aponta a relação correta para se determinar o valor de x. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar o candidato B. B. Gente, eu não sei se está olhando aí na apostila de vocês, está bem claro, mas eu creio que 25%, né? Tá? Até mesmo por causa dos itens, olha só. Então, B é exatamente isso que eu quero, tá bom? Então, a intenção de voto do candidato B é de 25%. Porém, nós temos uma variação de 3 pontos percentuais para mais e 3 pontos percentuais para o quê? Para menos. Essa questão está sendo uma questão idêntica, uma que nós resolvemos das atividades para a sala. Quem já assistiu o vídeo tem exatamente um, então o procedimento vai ser o mesmo. Então, eu vou verificar em que intervalo poderá estar a intenção de votos aí do candidato B. Então, eu vou subtrair menos 3%, que é a intenção de voto, que vai dar o quê? 22%, tá ok? E eu vou somar 25% mais os 3%, que vai ser igual a quanto? A 28%. Então, significa o quê? O X é o percentual de votos que efetivamente teve o candidato B. Então, o candidato B, tá certo? O X, tá certo? Ele vai estar dentro do intervalo de maior ou igual a 22% e menor ou igual a quanto? A 28 que por cento, tá ok? Então, estará dentro desse intervalo percentual, tá ok? Só que, gente, nós temos que fazer o seguinte, a meu percentual de voto está sendo de quanto? De 25%, então eu vou ter que subtrair 25% de cada membro, tá? Então, nós vamos ter o quê? 22% menos 25% menor ou igual a x menos 25% menor ou igual a 28% menos quanto? 25%. 22% menos 25% vai dar menos 3%. Menor ou igual a x menos 25% menor ou igual a 28% menos 25%, 3%. Gente, o que é que está caracterizando isso aqui? Ó? Existe uma expressão que está entre dois valores, um positivo e um negativo. Olha só, módulo, deixa eu botar aqui ó, do cantinho, módulo de x menor ou igual a A. Então, eu vou ter o quê? Que x vai ser menor ou igual a menos A e menor ou igual a quem? A A. Observa que eu estou nessa situação, então o que é que eu faço? Eu volto, tá bom? Vou voltar para cá. Então, quem seria o x? Ó, o x é o x menos 25%. Agora ele vai se transformar em quê? Em módulo. Módulo de x menos 25%. No caso, menor ou igual o A, ó, são as extremidades, só que a gente considera positivo. Menor ou igual a quanto? 3%. Então, esse item a gente marca como alternativa correta a letra A, tá ok? Uma aplicação aí da inequação modular bem simples, tá bom? Deu para ficar entendido? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Maravilha, tá? Alguma pergunta, gente? Vamos passar adiante. Dá para fixar. Olha só. Quinta questão. Uma questão sem aplicação, mas agora a gente vai trabalhar com maior. Observa o módulo aqui, ó, maior. Tá? Deixa eu apagar, passei ali sem querer. Tá? Módulo de x menos 4. Módulo de x menos 4 maior ou igual a x. A soma dos números naturais. Atenção, gente, ó. Ele diz a soma dos números, vai considerar somente os números o quê? Naturais, que pertencem ao conjunto solução da inequação. Módulo de x menos 4 maior ou igual a x. Antes da gente começar, bora relembrar. Se o módulo de x ele é maior do que a, então nós vamos ter que o x é menor do que menos a, ou x vai ter que ser maior do que quem? Que A. Então, lembra que ele dentro da reta real,
Tá aqui o valor bola aberta, né? No caso aqui. No caso aqui ele está trabalhando com maior igual. Ó. Então, maior igual, menor igual, maior igual. Então, fecha a bolinha. Aqui está o menos A. Bolinha fechada aqui, o A. Então, eu vou ter exatamente as extremidades como sendo o conjunto Q, solução, tá bom? Então, observando essa questão, nós vamos ter o quê? O x seria x menos 4 e o a seria quem? O x. Então, nós vamos ter o quê? Que o x menos 4 seria menor ou igual a menos x, ou x menos 4 será maior ou igual a quem? A x. Sim ou não, gente? Tá ok? Aplicando a definição, ó, ele é menor do que menos x e maior do que o próprio que x, tá bom? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter x, passa para cá, mais x, menor ou igual a menos 4, passa 4. 2x menor ou igual a 4, x menor ou igual a 4 sobre 2, e x é menor ou igual a quanto? A 2, tá ok? Gente, se eu fosse resolver, eu teria cuidado muito com isso aqui, tá? Tenham bastante cuidado com isso aqui. O x cancela com o x, imagina só, seria x. Deixa eu só escrever aqui, x menos x, depois eu apago, viu? Maior ou igual a quem? A igual a x menos x é maior ou igual a 4. X menos x é zero. Zero maior ou igual a 4. Isso aqui é o quê? É falso, isso aqui nem existe, tá? A gente fez uma expressão e eliminou as variáveis aqui e eu tenho exatamente essa expressão, tá? Então, só para mostrar para vocês que isso daqui não existe, tá bom? O que é que eu quero fazer agora? É necessário que haja uma análise, tá? Cadê a caneta? Gente, se eu coloco x menos 4 maior ou igual a x, observa que o x pertence ao conjunto dos números do quê? Naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Muitos nem consideram o zero como sendo um número o quê? Natural. Nesse caso, a gente diz o quê? Que não existe x pertencente aos naturais, tá certo? Tais que x menos 4 seja maior ou igual a quem? A x. Por favor, adota qualquer valor para x. Por exemplo, Thaísa, me dá um valor para x, por exemplo. Thaísa, me dá um valor para x. Thaísa, 3. 3. Você coloca 3 menos 4 e ele diz que é maior x igual a 3. 3 é natural? É. Aí você coloca 3 menos 4 maior ou igual a 3. 3 menos 4 menos 1 maior ou igual a 3. Primeiro que menos 1 nem natural não é. E aí ele diz que menos 1 é maior que 3. Então, é uma expressão totalmente o quê? Falsa. Então, a gente nem considera essa expressão. A gente vai considerar somente valores para x que sejam menores ou iguais a 2, dentro dos números naturais, tá bom? Então, quem são os possíveis valores de x? 0, 1 e quem? E 2. Lembra? Menor ou igual a 2. Então, o conjunto solução inclui o 2. Como ele quer a soma, tá certo? Então, é 0 mais 1 mais 2. Até mesmo se você não considerar o zero como sendo um número natural, a gente vai ter a resposta sendo igual a quanto? A 3, tá bom? Então, o conjunto solução vai ser quem? 0, 1 e 2, então soma vai dar exatamente 3. E o 3 para essa questão a gente marca como alternativa correta, letra C, tá ok? Ficou entendido, gente? Ficou entendido? Então, tá aí uma questão bem interessante, que cabe a você fazer uma análise desses itens. Então, cuidado, não corta e fica dizer que é menos 4, tá? Então, você vai errar se fizer uma análise dessa forma, tá bom? Muito cuidado com o conjunto universo que ele está dando. Nesse caso, o conjunto dos números o quê? Naturais, tá bom? Vamos aí para a nossa próxima questão. Sexta questão, tá bom? Olha só. Eita, tô aqui a cadeira não tá boa, não. A figura a seguir apresenta a rota percorrida por um representante comercial durante uma viagem de negócios no trecho que liga Ji-Paraná, então ele está aqui em Ji-Paraná,
é o começo da viagem dele, a Porto Velho. Então, ele está aqui, ó, uma distância de 373 quilômetros. Ao ser indagado sobre a posição em que se encontrava, em determinado momento da viagem, respondeu: estou em um ponto da rodovia que liga Ji-Paraná a Porto Velho, cuja distância em relação à cidade de Jaru, é maior que a metade da distância de Ji-Paraná até Ariquemes. Meu Deus, é ruim até de ler, tá? Então, ele deu essa distância, que é de quanto? Que é 170 quilômetros. A metade da distância de Ji-Paraná a Ariquemes. Sendo X a posição em que se encontrava o representante comercial, qual a sentença matemática expressa essa situação? Vocês entenderam, gente, essa questão? Vixe. É parecida com aquela que a gente resolveu lá daquele posto de combustível onde se encontrava, só que tem um porém nessa questão, tá bom? Gente, imagina só que ele está aqui, tá bom? Ó, vou destacar aqui, ó, estou em um ponto da rodovia que liga de Paraná a Porto Velho, ó, cuja distância em relação à cidade de Jauru. Então, ó, eu tô, imagina só que eu estou bem aqui num ponto X aqui, ó, tá? A minha distância em relação à cidade de Jauru. Então, ó, é isso até aqui, ó. Ah, ele podia estar aqui, não poderia? Poderia estar em qualquer lugar, tá bom? É maior do que a metade da distância de Ji-Paraná até Ariquemes. Então, gente, qual é a distância desse ponto em relação à cidade de Jaru? Gente, ele podia estar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. E para Jaru seria também uma distância de quanto? De X, que eu poderia chamar de X. Eu não estou sabendo onde é que ele está. O ponto poderia ser aqui, ó. X aqui, X antes. Está em qualquer lugar que eu não sei. Uma coisa é certa. Se eu tiver aqui, então seria 87 menos X. Sim ou não? Aqui seria 87 menos X. Se eu tivesse nesse ponto X aqui, então seria o quê? X menos quanto? 87. Vocês concordam comigo? Se eu estou depois de Jaru, então é X menos 87. Se eu estou antes de Jaru, é o quê? 87 menos X. Então, o que é 87 menos X e X menos 87? É o módulo de quem? De X menos 87. Ó, cuja distância em relação à cidade de Jaru. Se eu estou antes, é 87, que está aqui, ó, menos o X. Se eu estou depois de Jaru, vai ser X menos quem? 87. Então, se eu não sei em que ponto ele está, então a distância é módulo de X menos 87. Tá tranquilo? Tá on? Tá bom? Ele diz que é maior, ó, é maior do que a metade da distância de Ji-Paraná até Ariquemes. Qual é a distância de Ji-Paraná até Ariquemes? 170 quilômetros. Então, quanto é a metade de 170? 170 dividido por 2 vai dar o quê? 85. Vai ser maior que quanto? Que 85. Tudo bem? Tá ok? Então, essa seria a característica. Porém, ele diz o quê? Sendo X a posição em que se encontrava o representante comercial, qual sentença matemática expressa essa situação? Gente, como eu fiz essa característica, ele pode estar antes, pode ser depois. Mas, o que é que eu vou fazer? Se eu fizer só isso aqui, ou eu caracterizo esse pedaço aqui, o primeiro, ou eu caracterizo o segundo pedaço. Eu não sei qual é que ele está. Então, como é a metade, o inteiro vai ser multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar duas vezes o módulo de x menos 87, maior do que duas vezes quanto? 85. Então, a gente aplica a distributiva aqui. Então, vai ficar módulo de 2x menos 2 vezes 87, 174, maior do que 2 vezes 85, vai ser quanto? 170, tá bom? Uma questão mais de interpretação do que uma aplicação, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A.
tá bom? A de amor. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá ok? Tranquilo. Maravilha, gente, tá? Então, vamos passar aqui para a nossa próxima questão. Sétima, tá? A soma dos valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente, tá bom? Ó para cá. Simultaneamente as desigualdades. Módulo de x menos 5 menor do que 3 e módulo de x menos 4 maior ou igual a 1. Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter, de novo, lembrar, se o módulo de x está só é menor que a, então x é maior que menos a e menor do que a. Se o módulo de x agora é maior do que a, então x é menor que menos a ou x é maior que quem? Que a. Nós iremos obedecer somente essas duas expressões, tá bom? Então, vou chamar aqui de 1 a expressão o quê? Módulo de x menos 5 menor que 3. Como é que fica isso daqui? Módulo de x menos 5. Então, x menos 5 maior que 3 e menor do que quanto? Que 3. Esse 5 está negativo, passa positivo. Menos 3 mais 5, menor ou igual a x, menor ou igual a quem? 3 mais 5. Então, 5 menos 3 é 2, menor que x, menor 3 mais 5, 8, tá bom? Então, ele diz que x é um valor inteiro, tá bom? Então, quais são os valores possíveis de x? Né? X maior que 2 e menor que 8, então vai ser quem? 2 pode ser? Pode ser 2, gente? Não, que é maior que 2, então não pode. Então, deixa eu pagar aqui, vai ser quem? O valor de x. X vai ser 3, 4, 5, 6 e quem? E 7. Tudo bem? Já a expressão 2, tá bom? A expressão 2 quem é? Módulo de x menos 4. Observa que é maior ou igual a quem? A 1. Então, x menos 4 é menor ou igual a menos 1. Tá certo? Tá aqui, ó. Ou x menos 4 é maior ou igual a quem? A 1. Nesse caso, x é menor ou igual a menos 1 mais 4. X é menor ou igual? 4 menos 1 é quanto? 3. E aqui, x é maior ou igual a 1 mais 4. X é maior ou igual a quanto? A 5. Então, gente, destaca aí, ó, essas três. O que venceu o conjunto solução é exatamente a interseção. Como aqui, gente, é um conjunto fixo, tá certo? 3, 4, 5, 6 e 7, no caso aqui seriam os valores de x, tá? Atenção aqui agora. O outro ele fala que x é menor ou igual a 3. Então eu posso considerar quem? Para a interseção entre eles, para a gente não estar tá fazendo aquelas retas. O x também tem que ser menor ou igual a 3. Então a gente considera somente quem aqui? O 3. Sim ou não? E o outro diz que o x tem que ser o quê? Maior ou igual a quem? A 5. Em relação a esse conjunto, quem é que é maior ou igual a 5? O 5, o 6 e quem? E o 7. Então, ele quer saber o que é isso daqui? A soma dos valores inteiros. Então, é 3 mais 5 mais 6 mais quem? Mais 7. 7 com 3, 10, 15. 15 mais 6 é igual a quanto? 21, tá bom? Uma questão bem simples, aplicação direta da ideia de inequação. Então, 21 a gente marca como alternativa correta, letra A, B. Tá ok? Tá beleza? Tá ok? Gente, ainda temos tempo? Temos? Bora lá. Próxima questão. Tá ok? Deu para entender, gente? Tá tranquilo? Deu, professor, temos 4 minutos. Gente, vocês acreditam que eu estou achando essa aula aqui bem mais proveitosa, porque dificilmente em 50 minutos eu consigo resolver esse tanto de questão. Vocês estão entendendo? Aham. Olha só, essa oitava questão, ela é bem grande, mas eu vou estruturar ela para vocês, tá ok? Olha só o que é que ele fala.
Considere a desigualdade. Módulo de x mais 2 sobre módulo de x menos 1 maior que 4. Se x varia no conjunto dos números reais, qual dos intervalos a seguir contém o conjunto solução dessa desigualdade? Gente, a primeira coisa que vocês devem ter em mente, galera, é que nesse caso aqui, nós estaremos trabalhando a desigualdade. E é interessante que na desigualdade você compare isso a zero. Se é maior que zero, positivo, se é menor do que zero, negativo, ou maior igual, menor igual. Então, nós iremos resolver essa questão inicialmente jogando esse 4 para cá, para que ele fique maior do que zero. Como assim, professor? Ó, deixa eu começar ela daqui. Então, vai ficar módulo de x mais 2 sobre módulo de x menos 1, ó para cá, menos 4 maior do que zero. Gente, pelo amor de Deus, nunca faça meio pelos extremos aqui na desigualdade, tá bom? A desigualdade é comparar, tá? Eu faria meio pelos extremos se aqui fosse igual a 4, tudo bem? E aí sim, mas aqui eu vou continuar a comparar. Eu quero que essa expressão aqui seja o quê? Maior do que zero. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar o MMC, módulo de x menos 1. Essa expressão dividida por ela mesma dá 1. E 1 vezes módulo de x mais 2 vai ficar módulo de x mais 2. Menos 4 vezes. Essa expressão dividida por 1 é igual a ela mesma, vezes 4. Então, menos 4 vezes módulo de x menos 1. Tá ok? Deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui agora o quê? Maior do que zero. Então, nós vamos ter o que aqui? Módulo de x mais 2. Menos 4 vezes módulo de x é menos 4 módulo de x. Menos com menos, mais 4. Sobre módulo de x menos 1. Maior do que zero. Gente, lhes digo, não é interessante a gente estar fazendo módulo de x menos 4 módulo de x. Eu vou fazer uma mudança de variável aqui, tá bom? Eu vou chamar módulo de x, eu vou chamar de quem? De y, tá ok? Então, eu vou ter que y mais 2 menos 4y mais 4 sobre quem? Sobre y menos 1 maior do que quem? Maior do que zero, tá bom? Dando uma ajeitada aqui, agora sim. Y menos 4y menos 3y. 2 mais 4, 6. Sobre quem? Y menos 1 maior do que zero, tá ok? Gente, o que é que nós temos aqui, hein? Uma inequação quociente do primeiro grau. Aqui é uma função afim, tanto em cima quanto embaixo. Então, agora, ó, eu vou chamar de expressão 1, a minha expressão menos 3y mais 6. Eu vou igualar a quem? A zero. Então, vai ser menos 3y é igual a menos 6. Multiplica por menos 1, não é? Eu vou ter que y é igual a 6 sobre 3. E que o y vai ser igual a quanto? Y vai ser igual a 2. O que é esse 2, hein, gente, que a gente aprendeu? É o zero ou raiz da função afim, tá? Gente, lá na inequação, imagina aqui o eixo x, tá? Olha só aqui. Liguem seus microfones. Isso é uma função crescente ou é decrescente, essa função afim? Ela é crescente ou é decrescente? Ela é decrescente, pois o coeficiente de y é negativo, ela vai estar no plano cartesiano desse jeito, tá bom? Como a gente tem aqui valores que são maiores do que zero, tudo que é maior que zero é o quê? É positivo. Então, nós vamos utilizar a bola aberta. Ela toca o eixo x exatamente no ponto 2. Tudo que está abaixo do eixo x, ele é negativo. Tudo que está acima vai ser o quê? Positivo, tá ok?
Em relação à função 2, tá certo? Nós temos quem? Y menos 1. Eu igualo a zero e o y vai ser igual a 1. O que é esse 1? Vai ser exatamente o meu zero ou raiz da função, tá bom? Então, fazendo o esboço do gráfico, ficou horrível. Fazendo o esboço do gráfico, borracha, tá? Fazendo aqui o esboço do gráfico, deixa eu voltar aqui, tá? Tá aqui o meu eixo x, tá bom? Essa função aqui é crescente ou decrescente? Ela é crescente, pois o coeficiente de y é positivo, ela vai estar assim, ó, tá? Aqui é bola aberta, exatamente no 1. Tudo que está para cima de x, ele é positivo, para baixo do eixo x é o quê? Negativo. A imagem, tá ok, gente? Então, o que é que nós iremos fazer agora, hein? Lembre-se que o x não pode ser 1, ó, por isso que também é bola aberta aqui, porque se o y for 1, fica 1 menos 1 é zero, então nem vai existir, por isso uma bola aberta no 1. Então, aqui nós vamos ter a expressão 1, tá? 1, a expressão 2, aqui, ó. E, por fim, deixa eu destacar aqui, a expressão 1, a expressão 2, e o que é que eu quero? A 1 dividido por 2, tá bom? A1 dividido por 2. O que é que eu tenho na 1? O 2, ó. 2, bola aberta aqui, ó. 2, bola aberta. E na expressão 2 eu vou botar 1 aqui, ó. 1 antes do 2, claro. Então, fecha nas extremidades e fecha onde tem ponto, ó. Agora é só colocar os sinais. Em relação ao 2, tudo que está para a esquerda, para a direita, vai ser negativo. Tudo que está para a esquerda vai ser o quê? Cadê? Vai ser positivo. Vocês estão entendendo onde é que eu estou tirando isso daqui? Exatamente daqui, ó, do estudo sinal. Tudo que está para a direita, negativo. Tudo que está para a esquerda vai ser o quê? Positivo. Em relação ao 1, tudo que está para a direita, ó, positivo. Tudo que está para a esquerda, negativo, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Jogo de sinais. Menos por mais, menos. Mais por mais, mais por menos, menos. O que é que a minha expressão quer, gente? O que é que minha expressão quer? Quer valores que sejam positivos. Então, eu considero somente aqui, ó, o sinal positivo. Aqui é o 1 e aqui é quem? 2. Então, o y é maior que 1 e menor do que quem? Que 2. Só que eu quero é o valor de y? Não. Eu quero é saber de quem? Do módulo. E o que foi que eu fiz? Deixa eu destacar aqui de outra cor. Vou botar aqui um vermelho. Um verde. Eu disse que o módulo de x é igual a quem? A y. Então, deixa eu voltar aqui para o meu vermelho. Tá? Então, o módulo, eu quero vermelho. Então, se o y é igual ao módulo de x, eu vou ter o quê? Módulo de x vai ter que ser maior do que 1 e menor do que quem? Que 2. Tá bom? Bem, gente, o que é que nós temos aqui? Uma inequação modular. É uma questão respeitada. O que é que nós temos aqui? Que o módulo de x é maior do que 1. E nós temos que o módulo de x é menor do que quem? Que 2. Sim ou não? Olha, ó. Módulo de x maior que 1. E o módulo de x menor do que quem? Que 2. Então, se o módulo de x é maior do que 1, é porque x é menor que menos 1, ou x é maior que quem? Que 1. Já se o módulo de x é menor do que 2, então x é maior que menos 2 e o x é menor do que quem? Que 2, tá bom? E aí, gente, o que é que a gente faz? De novo, nós vamos ter que fazer de novo aquela mesma estrutura. Essa questão aqui é maravilhosa, tá certo? Espero que todos vocês estejam vendo, tá bom? Então, tá aqui o menos 1, botar o menos 1 aqui, ó. Tá aqui o menos 1, tá aqui quem? O 1, tá? X menor que menos 1 tá aqui, ó. X maior que 1 tá aqui. A outra, x maior que menos 2, então menos 2 está antes.
e o outro x maior que 2. O 2 está depois do um. Então está entre, ó. Pam, 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 pam. O que é que eu quero? Eu quero a solução que seja comum a todos eles, tá certo? A união. Então, deixa eu pegar aqui um verde para destacar, tá? Um verde. Então, ó, seria esse conjunto aqui, ó, porque é comum aos dois, e esse, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o quê? De 2, de menos 2 até quem? 2. Então, nós vamos ter bola aberta do menos 2 até quem? O 2. Então, essa vai ser exatamente por quê? Porque de menos 2 a 2 ele tem esse intervalo aqui e tem esse outro intervalo. Então, a gente conclui essa questão que o x vai ter que ser maior que menos 2 e menor do que quem? Que 2. Então, na linguagem aqui vai ser colchete aberto do menos 2 e colchete aberto até quem? O 2. Então, para essa questão, a gente finaliza, graças a Deus, né? A gente finaliza como alternativa correta a letra A, B. Tá bom? Questão bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Esse tipo de Deixa questão eu... cai no Enem. Oi? Esse tipo de questão cai no Enem. Não, não cai no Enem, mas já caiu um dia no vestibular da Universidade Federal, cai em concursos militares nesse mesmo formato. Desse jeito aqui não cai. Foi uma revisão geral do que a gente fez de função afim, tá certo? E de inequação modular. Deixa eu, deixa eu olhar aqui, finalizar aqui a minha aula, tá? Vocês estão me vendo agora? Estamos. Uhum. Então, gente, com essa questão, e a gente finaliza a nossa aula. Tenham todos um excelente final de semana, tudo de bons. Qualquer coisa me procura lá no grupo que eu estarei disponível para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Chegou mais alguém na aula? Chegou, deixa eu ver aqui, fazer a chamada. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui Acho que o Oscar, professor. Marília, Ranaísa, Ellen, Thaisa, Wesley, Kailane e Maria Clara. Chegou mais alguém? Chegou Ellen, já está aqui. Quem foi que eu não chamei Oscar, aqui? Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ellen, tá aqui. Kailane, já anotei. Maria Clara, tá aqui. Marília, tá aqui. É o Oscar, tá? Grande Oscar, tá certo? Então, gente, estou finalizando a aula. Mais tarde ela vai estar lá no Classroom, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo final de semana. Tchau, bom feriado. Segunda é feriado, viu, gente? Não vai ter aula, tá bom? Feliz 7 de setembro, que esse ano não vai ter desfile de nada. Tchau, um abraço. Tchau.